A Idade Média, com sua pobreza incapacitante e falta de lei e ordem, era o momento perfeito para homens inescrupulosos se voltarem para uma vida de crime e vagarem pelo campo causando problemas incontáveis. Mas nem todos os gangsters eram pobres, alguns vinham de famílias nobres, e certamente não eram todos Robin Hoods, roubando dos ricos para dar aos pobres. A maioria era brutal, impiedosa e buscava apenas o próprio benefício. Voltaremos no tempo para observar alguns dos gangsters mais notórios da Idade Média, cujos delitos variavam desde roubo de coelhos a estupro e assassinato. Bem-vindo à loucura medieval. Crime organizado. Hoje, ao ouvir sobre gangues criminosas, pensamos nos cartéis de drogas globais. Mas gangsters existem há milhares de anos. Em Roma, 50 a.C., Milo e Clódius resolviam suas diferenças com bandos de escravos armados e bandidos contratados, semelhante aos modernos Crips e Bloods nos Estados Unidos da América. Na Constantinopla do século VI, as gangues rivais Verde e Azul se uniram por uma causa comum e se voltaram contra o imperador Justiniano, com distúrbios que mataram dezenas de milhares de pessoas e destruíram metade da cidade. Hereward o Vigilante. Hereward o Vigilante nasceu por volta do ano 1035 em Lincolnshire, Inglaterra. Fontes históricas confiáveis relacionadas a Hereward, o Vigilante, são poucas e muitas vezes contraditórias. Ele era um nobre anglo-saxão que resistiu à invasão de William o Conquistador e seus normandos em 1066. Na mais romântica narrativa de sua vida no Jester Hereward, escrita por Richard de Ely, Hereward foi renegado pelo pai por indisciplina e comportamento antissocial, sendo declarado fora da lei pelo rei Edward, o Confessor, aos 18 anos. Hereward embarcou em suas aventuras, que envolveram combater um urso em Northumbria para resgatar sua madrinha e suas filhas, defender uma princesa da Cornualha de assédio masculino e batalhar contra os habitantes de Sculdamariland em auxílio ao conde de Flandres. Na época da conquista normanda, em 1066, Hereward era um mercenário e os normandos haviam confiscado suas terras em Lincolnshire. Ao voltar, descobriu que seu irmão foi morto e a cabeça exposta em uma estaca. Hereward se vingou matando 15 soldados normandos em uma festa embriagada. Os dinamarqueses chegaram em Ely em 1070. As pessoas esperavam que o exército dinamarquês as ajudasse a derrubar os normandos. Hereward e sua gangue de foras da lei auxiliaram os dinamarqueses a saquear o mosteiro em Peterborough. Justificou querer salvar o tesouro dos normandos. Contudo, os dinamarqueses acordaram com o rei William e retornaram ao lar com o espólio. Agora, Hereward e sua equipe enfrentam sozinhos os homens de William. Em 1071, na ilha de Ely, foi o último stand deles, como relatado em uma crônica anglo-saxônica. Os normandos dominaram os homens, que se renderam, exceto pelo corajoso Hereward, que fugiu com alguns homens pelos pântanos. Sua vida pós-queda de lei segue misteriosa. Conta-se que ele fez as pazes com o rei, obteve perdão e teve uma vida serena após. O cronista Geoffrey Gamer afirmou que foi morto por cavaleiros normandos. Talvez ele só fugiu e nunca mais deu notícias. Ele se tornou um herói para os saxões e um símbolo de resistência à opressão. Os Cotterells. James Cotterell liderou, apoiado pelos irmãos John e Nicholas. No fim dos anos 1320 e começo dos 1330, a Inglaterra enfrentava turbulência política. O rei Edward II perdeu o suporte dos nobres devido à sua dependência de favoritos como Hugh de Spencer, a quem presenteava com terras e presentes. Baseados nos picos de Derbyshire, os Cotterells, conhecidos como Gangue de Greenwood, se escondiam nas sombras de áreas como a floresta de Sherwood. O primeiro crime registrado deles ocorreu em 1328, quando foram pagos por Robert Bernard, padre de Bakewell, para agredir e roubar seu sucessor. A gangue atuava como solucionadores para o clero e ricos, protegidos por parlamentares, recrutavam associados facilmente. Em 1330, Roger de Wensley, senhor de Mapleton, ao ser enviado para prender os irmãos Cotterell, uniu-se a eles. James Cotterell foi perdoado em 1351, apesar de seu envolvimento em extorsões, opressões, acolhimento de criminosos, usurpações e resgates. Os Fulvilles.
John, senhor de Ashby-Fulville, teve 7 filhos. O segundo filho, Eustace, era bem conhecido por se opor ao reinado desonesto e ineficaz de Edward II, e seus irmãos mais novos concordavam com ele. Os meninos juntos cometeram vários crimes, como roubo, sequestro e assassinato, em sua busca por justiça contra a coroa, frequentemente representando outras pessoas. Em 1326, Eustace emboscou e matou o corrupto barão Sir Roger de Bella com um grupo de 50 homens do Tesouro, ardente apoiador dos detestados dispensadores. Eles fizeram isso, citando, enfiando uma longa faca para baixo, passando pela clavícula e entrando em seu coração. O assassinato de Bella provavelmente agradou a muitos, levando os Fulvilles a serem proscritos e a fugirem do país. Com a ascensão de um novo rei em 1327, os Fulvilles foram perdoados e retornaram para casa, espalhando caos, vagando pelas estradas em busca de vítimas para ameaçar, abusar e aprisionar por resgate. Foram contratados por clérigos para incendiar o moinho de água de um rival por 9 quilogramas. Em seguida, uniram-se a gangues como os Cotterells para sequestrar o rico juiz real Richard Willoughby. Richard Fulville, irmão dos Fulville, foi retratado como um homem audacioso e selvagem, inclinado à violência, mesmo sendo reitor de uma pequena paróquia rural em Rutland. Richard, o único irmão Fulville, foi punido ao ser retirado de sua igreja e decapitado. Willoughby foi libertado mediante resgate e a gangue Fulville se refugiou em Derbyshire, aliando-se à gangue Cotterell e operando com forças armadas escondida e abertamente. Os assassinos de Richard foram absolvidos porque ele era padre. Foram açoitados em frente às igrejas principais da região como penitência. Adam, o leproso. O século XIV foi um ótimo período para os fora da lei na Inglaterra, com agitação política, a peste negra, fome, despovoamento e a revolta dos camponeses. Ao contrário de seus homólogos de Midlands, os Cotterells e os Fulvilles, Adam e sua gangue atuavam no sudeste da Inglaterra e trabalhavam em um ambiente urbano, em vez do campo, durante as décadas de 1330 e 40. As equipes de Adam se especializavam em roubo. Seu crime mais notório envolveu um comerciante londrino a serviço da rainha Filipa de Hainault, esposa de Eduardo II. O comerciante guardava algumas joias da rainha em sua casa. A turma de Adam exigiu o tesouro sob a proteção da noite. O comerciante negou. Então a gangue queimou sua casa e roubou as joias. Filipa perdeu 500 libras, aproximadamente 380 mil libras em valores atuais, após seu coletor de aluguéis ser roubado. A caminho de casa, Adam foi julgado, mas sua gangue interrompeu o tribunal, atacando quem saía, forçando as autoridades a libertá-lo para prosseguir com suas atividades criminosas. Acredita-se que ele morreu na década de 1360. Roger Godber. Acredita-se que Roger esteja por trás da lenda de Robin Hood, gostando de frequentar a floresta de Sherwood e provocar o xerife de Nottingham. Roger, assim como os Fulvilles e Cotterells, era um habitante do Midlands na região de Leicestershire. Tornou-se fugitivo após lutar com o conde de Leicester, Simon de Montfort, contra o rei Henrique III na Batalha de Evesham em 1265. Quando Montfort foi morto, Roger se viu em fuga por se opor ao rei, assim como a lenda de Robin Hood. Após ser capturado, ele escapou e começou a comandar um grupo de foras da lei envolvidos em diversos problemas. Os homens realizaram furto, incêndio, roubo e assassinato. Atacaram a abadia de Stanley, roubando dinheiro e matando um monge. Roger foi capturado, julgado na Torre de Londres, porém perdoado pelo rei Eduardo I após sua volta da cruzada. Algumas fontes afirmam que Roger morreu pacificamente em sua fazenda, outras que faleceu na prisão de Newgate em 1276. Fulk Fitzwarren. Nascido em uma família nobre cerca de 1160, Fulke supostamente brincava com os 4 filhos de Henrique II, mas teve uma desavença com o príncipe John devido a um jogo de xadrez. John reclamou para o pai que o agrediu por contar histórias. Possivelmente devido ao incidente, John, ao se tornar rei em 1200, concedeu a propriedade de Whittington e seu castelo a um galês, não a Fulk, ignorando a reivindicação hereditária deste último. Fulk rebelou-se após serem negadas suas terras familiares, agindo em conjunto com seus irmãos, inquilinos e cavaleiros. 52 seguidores estavam envolvidos na revolta, sendo considerados fora da lei pelo rei, que despachou soldados para resolver a situação.
Depois de causar problemas por 3 anos, o rei cedeu e Falk foi multado e perdoado e recebeu direito e herança em Whittington. Ele retornou para casa e supostamente viveu bem até os 90 anos. John Fitzwalter John era outro nobre conhecido por suas atividades criminosas. Os Fitzwalters eram poderosos proprietários de terras no condado de Essex, com propriedades em Norfolk e Londres. John parece ter se envolvido com o crime pela primeira vez em 1340, integrando uma gangue de 30 pessoas que invadiu ilegalmente o parque de John de Seagrave. Os arruaceiros, então, citação uma, caçaram lá dentro, levaram bens e veados do parque e agrediram homens e servos. Agora, com o apoio de homens poderosos, John se ramificou por conta própria e montou uma equipe, ganhando uma reputação considerável como um bandido da primeira ordem, tornando-se conhecido como o homem mais temido em Essex. Eles geriam um esquema de proteção, confiscando propriedades em vez de pavimentar, extorquindo, manipulando júris, roubando gado, cometendo furto e assassinato, incluindo decapitação de um homem à beira da estrada. Eles sitiaram Colchester, atacando e emboscando os que entravam ou saíam, até que ninguém pudesse ir a mercados ou feiras. John foi aprisionado na Torre de Londres em 1351. Outros membros da gangue foram condenados, multados, presos ou perdoados. Apenas um foi enforcado. Após 1 ano, John foi perdoado e solto, porém o rei quis usar o homem cujos delitos iam desde roubar um coelho até estupro e assassinato como exemplo. Ele foi multado em 847 libras, equivalente a $500 mil de libras atualmente. John, autorizado a voltar para suas propriedades, ainda pagava a multa quando morreu em 1361, 10 anos depois. Então, como essas pessoas conseguiram se safar? As gangues, frequentemente vinculadas aos homens mais ricos e poderosos do país, incluindo clérigos, cometiam crimes em seu nome. Mesmo levados a tribunal, gangsters eram quase sempre absolvidos devido a ameaças e subornos comuns, com jurados e juízes temendo condená-los. Obrigado por assistir este episódio de Loucura Medieval. Se gostou dos vídeos, inscreva-se. Te vejo na próxima semana para mais um. Tenha uma ótima semana. Saúde!